Saudade de fazer uma cena teatral, né, minha filha? Me ajuda numa coisa? Eu só tenho a máscara da comédia, eu não tenho da tragédia. Aí se tu botar a máscara na cara, eu faço a tragédia. Tu é comédia. Aí tu tem que levantar aqui o ombro. Isso, tá se vendo? Então, tem que ser uma coisa animada. Então tem que fazer o quê? O corpo tem que ir junto com a máscara. Isso, eu quero falar. Tu tem que ter a intenção da comédia. Isso, muito bem. Então eu faço comédia e tu faz a tragédia. Tem que fazer cara de tragédia. Não sei fazer tragédia. Mas tu tem uma cara já que faz assim? Não. Faz. Tudo. Vai. As bases do nosso teatro têm grande influência da Grécia Antiga do século V a.C. As pessoas se reuniam para ir ao teatro. E ir ao teatro naquela época era um dever cívico. Mas, professora, quantas pessoas cabiam no teatro? Cara, eles tinham teatros de 14, 15, 20 mil pessoas, né? Então muita gente, muitos cidadãos iam até o teatro assistir às tragédias e às comédias. Toda a arquitetura do teatro era pensada de acordo com aquela ideia de que não há iluminação, não há recurso tecnológico naquela época como a gente tem hoje. Então, como a gente vai fazer para aquele público observar melhor aquela encenação? Então, a estrutura do teatro era uma estrutura que fazia com que a voz do ator que estava em cena se propagasse e fosse mais fácil de ouvir aqueles atores. Além disso, no teatro grego, os atores usavam máscaras. Essas máscaras tinham diversas funções, mas uma das funções da máscara teatral era também ajudar a propagar as vozes desses atores. Apesar da gente ter mulheres como personagens muito incríveis, muito importantes, como a Antígona, a Lisístrata e tantas outras, né, que surgiram da dramaturgia do teatro grego, as mulheres não encenavam. Então os atores entravam em cena de máscaras representando essas mulheres. Ele tinha diversas funções: dialogar com a plateia, fazer a plateia refletir sobre o tema que estava sendo abordado naquela peça. Era como se o coro fosse a conexão entre aquela história que está sendo contada e o público que estava assistindo. Fundamental, quando a gente vai estudar a tragédia, principalmente a tragédia, é pensar nessa figura do herói. O herói da tragédia fazia com que a gente tivesse afinidade por ele, sofresse com ele, tivesse compaixão por ele e acompanhasse a trajetória dele se reconhecendo naquele personagem. O teatro naquela época ele era usado para educar a população. Então aquela plateia que ia lá ser educada através do teatro, ela se reconhecia naquele herói, naquela história daquele herói. Prometeu Acorrentado é uma obra do escritor Ésquilo do século V a.C. Ele teria muito apreço pela humanidade, né? E, naquele momento, os deuses dominavam o Olimpo, dominavam toda a humanidade. Prometeu, para presentear a humanidade, resolve roubar o fogo do Olimpo. A representação do fogo seria conhecimento, né? E o Prometeu, ele, na verdade, está concedendo o conhecimento dos deuses para a humanidade. Ao roubar o fogo do Olimpo, ele concede essa graça aos homens, e Zeus, que temia que os homens pudessem ter muito poder com o fogo, resolve castigar o titã Prometeu. Por sua desobediência, o titã é preso a uma montanha, onde pela eternidade uma ave iria devorar-lhe o fígado. Porém, o fígado volta a crescer todas as noites, para que seja devorado no dia seguinte. Eu sou Zeus, Prometeus maldito, roubastes meu fogo e destes para os mortais. Agora seu castigo será receber eternamente a minha fúria. Uma águia bicará
seu fígado eternamente. Comendo fígado. Comendo fígado. Comendo fígado. Prendeste-me a essas correntes, prendeste-me a este paredão, prendeste-me, condenaste-me à dor eterna, ao sofrimento infinito. Mas eu hei de vencer, eu hei de sair, não vais devorar minha essência, minha vida pela eternidade. Será um dos teus filhos que irá me libertar. Nós temos aí uma parábola, um simbolismo sobre como o conhecimento pode ser doloroso, como passar o conhecimento pode ser doloroso, né? Eu diria que Prometeu seria um professor. Isso é uma metáfora da nossa capacidade de nos superarmos todos os dias, apesar das dificuldades, dos problemas, de tudo que nós nem sempre conseguimos vencer, mas no outro dia estamos mais uma vez prontos a recomeçar de novo e de novo e de novo. Todas as atividades do homem, incluindo-se evidentemente todas as artes, especialmente o teatro, são políticos. Por isso que o teatro é tão importante, tão fundamental em todos os tempos da história.